Eu enterrei o corpo da minha meia-irmã no jardim da nossa casa de família em Sintra, onde as flores de jasmim ainda perfumavam o ar úmido da madrugada. Ninguém ouviu os gritos dela porque eu a amarrei com as próprias meias de seda que ela roubara do meu armário anos antes. E o pior? Minha mãe, aquela mulher que jurava amar a mim mais que a si mesma, assistiu a tudo de uma janela escura, sem mover um dedo para salvá-la, porque, no fim das contas, o sangue que corria nas veias dela era mais grosso que o nosso laço partido. Mas isso não foi o começo. O começo foi quando ela, aquela vadia sorridente chamada Sofia, transformou o meu mundo em cinzas com um simples gesto, empilhou minhas roupas no chão da sala como lixo, e deixou o cão da família mijar em cima delas enquanto ria, dizendo que era a limpeza de primavera. Minha mãe. Ela aplaudiu, com um copo de vinho tinto na mão, murmurando que eu merecia por ser a filha problemática. Naquele instante, eu soube que a vingança não seria rápida, seria uma lâmina afiada, cravada devagar, até que o último suspiro delas é quase como um fado triste nas ruas empedradas de Lisboa. Eu me chamo Ana, e isso é a história de como o amor se transforma em veneno quando a família te esmaga sob o peso das suas mentiras. Cresci nas colinas de Sintra, onde o nevoeiro matinal se enrosca nas torres dos palácios como fantasmas relutantes em partir. Nossa casa era uma relíquia do século XVIII, com azulejos azuis rachados nas paredes e um jardim que minha avó plantara com rosas selvagens e oliveiras retorcidas. Meu pai, um homem de mãos calejadas por anos pescando no Tejo, morreu quando eu tinha 10 anos, deixando para trás uma pilha de dívidas e uma viúva amarga, minha mãe, Isabel. Ela era o tipo de mulher que Portugal venera nos seus romances, bela, dramática, com olhos que pareciam poços de melancolia, mas por baixo daquela fachada, havia uma frieza que congelava o sangue. Eu era a filha legítima, a que herdara os cabelos negros e ondulados do pai, os olhos verdes que ele dizia serem como o mar em tempestade. Mas então veio Sofia. Minha mãe, em um daqueles impulsos que as viúvas portuguesas têm para preencher o vazio, casou-se novamente com um homem de Coimbra, um corretor de vinhos falido chamado Manuel. Ele trouxe Sofia no pacote, 17 anos, loira como o sol de Algarve, com um sorriso que desarmava os vizinhos e um veneno que só eu via. Ela era a meia-irmã perfeita, estudiosa, carinhosa, sempre pronta para ajudar na cozinha com os pastéis de nata que minha mãe adorava. Aos 22, eu lutava para terminar a faculdade de Psicologia em Lisboa, pegando o comboio lotado todas as manhãs, sonhando com uma vida longe daquela casa sufocante. Tudo começou a desmoronar no verão de 2023, quando o calor de Lisboa se infiltrava pelas janelas abertas como um amante indesejado. Eu voltara para casa para o fim de semana, exausta de turnos noturnos em uma clínica de saúde mental no Bairro Alto. Meus livros e roupas estavam espalhados pela mala, um caos organizado que era o meu refúgio. Sofia, que agora tinha 21, estava de férias da sua prestigiada Universidade no Porto. Ela me recebeu com um abraço falso, o perfume dela, algo doce e caro, que minha mãe comprara, me sufocando. Prima Ana. Que saudades, ela exclamou, mas seus olhos, aqueles olhos azuis frios, diziam outra coisa. Naquela noite, depois do jantar de bacalhau à Brás que minha mãe preparara com lágrimas nos olhos, recordando o pai, eu subi para o meu quarto. O ar estava pesado, o ventilador zumbindo inutilmente contra o calor. Quando abri a porta, o que vi me paralisou, minhas roupas, todas elas, as blusas de linho que eu comprara em mercados de Alfama, as saias que usava nas noites de fado, empilhadas no chão como um monte de trapos sujos. No topo, uma poça amarela se espalhava, o cheiro acre de urina de cão invadindo minhas narinas. O Rex, o labrador velho e cego que Manuel trouxera, farejava confuso ao lado, sua cauda abanando como se aquilo fosse um jogo. Meu coração martelou no peito, um tambor de guerra e quando nas paredes de pedra. Desci as escadas aos tropeços, a raiva subindo como baile. Sofia estava na sala, deitada no sofá com um livro de poesia de Fernando Pessoa nas mãos, fingindo inocência. O que é isso? Eu gritei, a voz rouca, apontando para as escadas. Ela ergueu os olhos devagar, um sorriso lento se abrindo como uma ferida. Ah, isso. O Rex deve ter-se perdido. Ele adora cheirar coisas velhas. Não se preocupe, mana, eu limpo amanhã. Mana. A palavra me acertou como um tapa. Minha mãe, sentada à mesa com um copo de porto na mão, riu baixinho. Ana, sempre tão dramática. São só roupas. Lembra quando você era pequena e sujava tudo com tinta de desenho? Sofia está só brincando.
Ela é da família agora. Da família. Como se o sangue do meu pai não corresse mais forte que o dela. Eu fiquei ali, tremendo, sentindo o chão de azulejos frios sob os pés descalços, enquanto Sofia piscava para mim por cima do livro. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, não um estalo limpo, mas um rachar lento, como as falésias de Cabo da Roca erudidas pelo Atlântico. Eu não dormi aquela noite. Fiquei acordada, o cheiro impregnado nas narinas, imaginando as mãos dela guiando o cão para cima das minhas coisas. Porquê? Eu me perguntei, virando na cama de ferro forjado que rangia como um lamento. Porque ela me odiava. Desde o dia em que chegara, Sofia me via como a intrusa na sua nova vida perfeita. Minha mãe a mimava, comprava-lhe joias de filigrana de Viana do Castelo, levava-a a concertos de fada em Alfama, contava histórias do meu pai como se fossem dela. Eu era a sombra, a filha que ousava questionar, que via as rachaduras na fachada da nossa felicidade familiar. Sofia queria o que era meu, o quarto com vista para o jardim, o colar de esmeraldas da avó, o amor incondicional da mãe que eu ainda ansiava. No dia seguinte, o sol de Sintra batia impiedoso, dourando as folhas das oliveiras como moedas falsas. Eu desci para o café da manhã, o estômago revirado. Sofia já estava lá, servindo chá de limão para minha mãe, rindo de uma anedota sobre o Porto. Manuel lia o jornal, alheio como sempre, murmurando sobre o preço do vinho do Douro. Eu me sentei, as mãos cerradas sob a mesa, e disse, com a voz baixa mas afiada como uma navalha: Sofia, limpe isso agora. Ou eu mesma faço, e aí vai ser com o teu vestido de festa em cima. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Minha mãe ergueu a sobrancelha, aqueles olhos melancólicos se estreitando. Ana, controle-se. Sofia não fez nada de propósito. O cão é velho, coitado. Sofia baixou os olhos, fingindo humildade, mas eu vi o brilho de triunfo neles. Desculpa, Ana. Eu não quis. Vou limpar, prometo. Mas ela não limpou. Horas se passaram, o sol subindo alto, e quando voltei ao quarto, o monte ainda estava lá, agora seco e endurecido, uma crosta de humilhação. Foi então que a semente da vingança brotou. Não era raiva cega, era algo mais profundo, uma frieza calculada que eu aprendera nos livros de psicologia que estudava. Freud falava de impulsos reprimidos, eu os sentia fervendo, transformando-se em planos. Comecei devagar, observei Sofia, notei como ela checava o telefone escondida, como sussurrava com amigos no Instagram sobre a meia-irmã chata. Descobri que ela namorava um rapaz de Lisboa, um tipo de família rica, e que mentia para minha mãe sobre as notas na universidade para ganhar mais mesada. Uma semana depois, voltei a Lisboa, mas não para esquecer. Aluguei um quarto minúsculo no Chiado, paredes mofadas e o som constante dos elétricos rangendo nas ruas. Trabalhei dobrado na clínica, atendendo pacientes que despejavam suas almas partidas, maridos traídos, mães abandonadas. Cada história era um espelho da minha, e eu absorvia, arquivava, planejava. Sofia postava fotos no Instagram, ela em praias de Cascais, com o cabelo loiro voando ao vento, legendas sobre família eterna. Eu curtia, comentava linda, mas por dentro, eu via o pescoço dela como um alvo. O primeiro golpe foi sutil, como o vinho que se infiltra devagar no sangue. Eu hackeei a conta dela, nada sofisticado, só um link falso de um concurso de moda, que enviei por DM. Ela mordeu a isca, como a tola que era. Dentro do perfil, vi as mensagens, ela zombando de mim para o namorado, chamando-me de a vaca invejosa que acha que é rainha de Sintra. Mandava fotos das minhas roupas sujas, rindo. Olha o que o cachorro fez na princesinha. Mamãe nem liga. Eu salvei tudo. Imprimi, guardei em uma pasta de cor que comprara em uma loja de segunda mão no Rossio. Então, comecei a espalhar. Não diretamente, não, isso seria vulgar. Liguei para o namorado dela, fingindo ser uma amiga do Porto. Sabias que a Sofia anda com outro? Vi fotos dela com um tipo em Alfama. Ele não acreditou de imediato, mas a dúvida é como o sal na ferida, queima devagar. Sofia ligou para mim naquela noite, histérica. O que fizeste, sua puta? O João terminou comigo por tua causa. Eu ri, uma risada baixa e controlada, e quando no meu quarto escuro. Eu só limpei a minha bagunça, mana.
Lembra do Rex? Ela gritou, ameaçou contar para a mãe, mas eu já sabia, minha mãe a protegeria, como sempre. E protegeu. No fim de semana seguinte, quando voltei para Sintra, minha mãe me esperava na porta, o rosto pálido como os fantasmas de pena. Como ousas, Ana? Sofia está destruída. Ela é sangue do meu sangue agora. Tu és como o teu pai, sempre a semear discórdia. Sangue do meu sangue. As palavras me cortaram mais fundo que qualquer faca. Eu encarei, sentindo o ódio se enraizar como as raízes das oliveiras no jardim. E eu, mãe? O que sou eu para ti? Ela virou as costas, murmurando algo sobre perdão, mas eu vi a verdade nos seus olhos. Sofia era a filha que ela sempre quisera, dócil e bela, não a rebelde que questionava as suas fraquezas. A partir daí, a vingança se tornou a minha religião. Eu estudei Sofia como um caso clínico, suas rotinas, seus medos. Ela tinha pavor de escândalos, crescer em uma família onde a aparência era tudo. Então, eu criei um anônimo, claro. Um perfil falso no Twitter, postando capturas das mensagens dela, editadas o suficiente para parecerem reais, mas borradas para insinuar traições. A filha perfeita de Sintra tem segredos sujos. Perguntem ao namorado traído. Os likes vieram devagar, depois em avalanche. Amigos dela compartilharam, vizinhos cochicharam nos mercados de peixe em Lisboa. Ela surtou. Ligou para mim de novo, a voz trêmula como folhas ao vento. Para com isso, Ana? Eu sei que és tu. Vou à polícia. Eu respondi calmamente, saboreando cada sílaba, polícia. Porquê? Por um cão que mijou nas minhas coisas. Ou por tu seres a vadia que és. Desliguei, sentindo o poder pulsar nas veias, como o vinho forte do Alentejo. Mas o verdadeiro golpe veio meses depois, no outono de 2024, quando as folhas das vinhas no Douro tingiam-se de vermelho sangue. Minha mãe anunciou um jantar de família, para reconciliar-nos, disse ela, com aquele tom de fado que me dava náuseas. Convidei-me, é claro, mas planejei tudo. Comprei um frasco de sonífero na farmácia do Chiado, daqueles que os pacientes me contavam usar para noites sem sonhos. Misturei no vinho de Sofia, devagar, vendo o líquido rodopiar como um redemoinho. O jantar foi na sala de jantar, com velas tremulando nas jarras de cristal e o cheiro de cozida à portuguesa enchendo o ar. Manuel tagarelava sobre colheitas, alheio. Sofia sentou-se à minha frente, os olhos inchados de chorar, mas ainda com aquele ar de superioridade. Minha mãe ergueu a taça, à família. Que o passado fique no passado. Bebemos. Sofia bebeu mais, nervosa, contando histórias falsas da universidade para impressionar. Meia hora depois, ela adormeceu na mesa, a cabeça batendo no prato com um baque surdo. Rimos, Manuel achou que era cansaço, minha mãe franziu a testa. Coitada, deve estar exausta. Eu sorri, ajudando a levá-la para o quarto. Lá, sozinha com ela, tirei o telefone do bolso dela e gravei. Não algo vulgar, algo psicológico. Sussurrei no ouvido dela, enquanto ela murmurava incoerente, tu roubaste tudo, Sofia. Agora, eu roubo o teu sono. Acorda para o inferno que plantaste. Enviei o áudio para os amigos dela, anônimo de novo. Ouçam a perfeita Sofia confessando seus pecados. Não era confissão, mas soava como uma. O pânico se espalhou, chamadas, mensagens, o namorado novo dela, que ela arranjara às pressas, questionando tudo. Minha mãe descobriu, é claro. Confrontou-me no jardim, sob a lua cheia que banhava as rosas em prata. O que estás a fazer, Ana? Ela é tua irmã. Eu ri, amargo. Irmã. Ela mijou na minha vida, mãe. Tu aplaudiste. Agora, sente o cheiro. Ela me esbofeteou, a mão trêmula, mas eu vi o medo, pela primeira vez, o medo de perder a filha dourada. A escalada foi rápida após isso. Sofia tentou suicídio, ou fingiu, quem sabe. Engoliu comprimidos na casa de banho, deixando uma nota que minha mãe me mostrou, lágrimas escorrendo, a Ana me odeia. Ela quer me destruir. Fui à polícia, mas sem provas, era só briga de irmãs. Minha mãe me expulsou de casa, gritando nas escadas, vai-te embora.
Tu não és mais minha filha. Vivi nas ruas de Lisboa por semanas, dormindo em albergues fedorentos no Bairro Alto, comendo bifanas frias de vendedores ambulantes. Mas a vingança me alimentava. Descobri que Sofia estava grávida, do namorado traído, que a abandonara ao saber das confissões. Ela escondeu, mas eu soube por uma enfermeira na clínica, uma amiga discreta. O clímax veio no Natal de 2024, com as luzes de Lisboa piscando como estrelas falsas. Voltei a Sintra de comboio, o coração batendo como o sino da Sé. A casa estava decorada, presépios de cortiça, ramos de azevinho nas portas. Elas estavam lá, minha mãe e Sofia, brindando com vinho espumoso. Esperei na sombra do jardim, o frio cortando como lâminas. Entrei pela porta dos fundos, silenciosa como um gato. Sofia estava na cozinha, sozinha, cortando figos para a sobremesa. O facão brilhou na luz fraca. Eu me aproximei por trás, o ódio um rugido surdo nos ouvidos. Lembras do monte de roupas? Sussurrei. Ela se virou, o rosto pálido. Ana. Por favor. Não houve por favor que valesse. Amarrei-a com as cordas do presépio, arrastei-a para o jardim, onde o jasmim ainda cheirava a inocência perdida. Minha mãe apareceu na janela, os olhos arregalados, mas não gritou. Assistiu, paralisada, enquanto eu cavava, uma cova rasa sob a oliveira do meu pai. Sofia implorou, lágrimas misturando-se à terra úmida. Eu sinto muito. O cão. Foi um acidente. Acidente. A palavra me fez rir, histérica. Enterrei-a viva, devagar, sentindo o sol ceder sob os pés. O último grito dela foi abafado pela terra, um eco fraco como um fado esquecido. Minha mãe desceu então, tarde demais, caindo de joelhos ao lado da cova. O que fizeste, minha filha? Meu Deus! Eu a encarei, a pá suja de terra nas mãos. Protegeste-a, mãe. Agora, protege-me tu. Mas ela não protegeu. Ligou para a polícia na manhã seguinte, o corpo descoberto por Manuel, que vomitou no jardim. Estou na prisão de tiros agora, olhando o Atlântico pela janela gradeada, ondas que lambem a costa como línguas acusadoras. Condenada por homicídio, 20 anos. Mas nas noites quietas, quando o mar ruge lá fora, eu sorrio. Porque a vingança não foi só o enterro, foi ver minha mãe envelhecer sozinha naquela casa, assombrada pelos fantasmas que ela criou. Sofia se foi, mas o veneno que ela plantou floresceu em mim, e Portugal, com suas histórias de dor e redenção, sabe que algumas feridas nunca cicatrizam. Elas apenas esperam o próximo vendaval para sangrar de novo.